Então, como eu venho falando, nós temos que colocar um sentido acima das coisas que nós venhamos a falar com vocês. Isso tem sido forte. Isso aí tem sido uma das coisas importantes, fundamentais. A Bíblia, ela tem um fundamento na vida de todos nós. Não é em relação termo religioso, achar que você, que você é como fosse um Deus, como você fosse o dono da verdade, como você se torna, muitas vezes existe aqueles que deixa de ser humilde para poder ser soberbo, ser orgulhoso, ser orgulhosos. Então não podemos deixar que essas coisas que o diabo venha tomar uma decisão, que nós venhamos tomar essa decisão, uma decisão como essa, deixar o orgulho, a soberba, as coisas da vida, da carne, do diabo, vir falar mais alto, mediante de Deus, mediante a verdade, mediante os conhecimentos, mediante a gente não vir se colocar, porque quando a gente é humilde, a Bíblia fala, seja humilde, que nós temos que ser humilde, ser manso, ser passivo, ser conhecedor dos conhecimentos de Deus, na verdade, poder se colocar, de poder buscar a verdade, andar na verdade, vir falar a verdade, vir conhecer a verdade, e conhecendo a verdade, jamais essas pessoas vão cair no laço do diabo. Por máximo que o diabo ele se manifeste, por máximo que ele venha em forma de anjo de luz, por máximo que ele venha em forma da verdade, como ele veio. E isso aí a gente vai falando, o Espírito de Deus, ele vai dando a luz, ele vai iluminando, para que nós possamos chegar até um ponto-chave, da gente poder obter. Deus ele vai dando, e a gente vai recebendo. E as bênçãos de Deus, quando a gente recebe, a gente temos que ter o máximo de cuidado, de poder no levantar da nossa cama, na saída, de poder ir ao serviço, de poder sair da porta para o lado de fora, de poder conviver com esse mundo, de poder conviver com as pessoas. E nós temos que ter cuidado naquilo que a gente falamos, naquilo que a gente vem a falar, que a gente falamos, naquilo que a gente vem a ouvir, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós venhamos a vê-lo, naquilo que nós vimos diante dos nossos olhos. Tudo isso nós temos que ter cuidado, porque dentro desse corpo existe uma alma, um ser, uma alma, uma vida formada por Deus, formada por Deus. E nós somos a formação de Deus, nós somos o templo de Deus. Esse corpo é o templo de quem? O Espírito de Deus, porque quando nós venhamos se batizá-lo, aceitando Ele como Salvador da alma, da vida, nós sabemos que a partir desse momento é uma aliança que nós formamos com Deus, não com o homem. O homem é um cumprimento e está sendo usado como porta-voz, como ministro, como pastor, como evangelista, como filho, como servo. O homem ele tem que fazer o seu papel. E se ele não vem a fazer, não vem a corresponder com essa verdade, falar, mas não viver, falar, mas não obedecer, ele vai prestar conta diante o Pai, ele vai prestar conta diante de Deus, porque isso aí é uma responsabilidade. É como eu estou aqui falando, e muitas vezes existe aqueles que têm feito crítica diante de Deus. Eu não importo, é bom, muitas vezes a pessoa que olha, que vê, que ouve, e que acha que não vai aceitar, que não vai obedecer, que não deve ser da forma que a gente vem falando, que a gente vem fazendo, através do conhecimento, da exaltação da palavra. Cada um vai prestar conta diante de Deus, meu amigo.
não estamos aqui para poder julgá-lo, para poder condená-lo a você, não. Se você pode falar o que você pensa, o que você acha, o que você quer. Isso aí faz parte da vida nossa, da vida de cada um. Muitas vezes até dentro do nosso meio existe pessoas assim, pessoas rebeldes, pessoas que não têm tido o temor de Deus. Um indivíduo, quando ele chega no templo, na igreja, que o pastor faz parte do louvor, faz parte ali da pregação do evangelho, e aonde que Deus ele converte pessoas, leva as pessoas vir a se convertê-lo, a se colocar de joelhos e vir chegar perto dos seus pastores e falar: pastor, como que eu faço para poder aceitar esse Deus, esse Senhor, como o Salvador da minha vida, da minha alma, poder se batizar, poder obedecer, poder seguir esse regulamento, essa norma. Então, existem pessoas que ainda têm um temor de Deus, que vêm a fazer esse ato de fé, mas existem aqueles religiosos que ficam anos dentro do templo, dentro das igrejas, e só impedindo o andamento de Deus, impedindo a bênção de Deus na vida dele, não chega na vida dele de jeito nenhum, nem a porrete. O pastor fala, ensina, a pessoa não quer. A pessoa rejeita de comer na mesa do rei, de poder vir se assentá-lo, de poder vir comer na mesa do rei. Então, muitas vezes a pessoa, ele fica de mão, ele fica de lado, ele chuta o balde, ele joga a toalha, porque ele não edifica a igreja. Muitas vezes ele muda até de religião, ele passa a mudar de religião, ele vai numa igreja, ele vai em outra. A vida dele é ficar desse jeito, porta em porta, igreja em igreja, templo em templo. Ele não tem um lugar certo, específico, que ele possa ficar, porque o defeito não está em Deus, o defeito não está no pastor. É isso que nós venhamos a falar. O defeito está dentro da pessoa, ele carrega com ele aquela mágoa, aquele passado, aquele rancor, ele não se liberta, ele não quer nada com a vida, ele não quer a salvação em favor da alma dele. Ouviu, foi lá, obedeceu, fez tudo certo, mas no final ele foi uma pessoa cheia de opinião, cheia de ideia, cheia de informação. Pastor, eu não aceito, tem que ser do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, não deve ser assim. Então ele quer bater de frente o esconhecimento de Deus. Ele quer blasfemar, ele quer se achar que ele é dono da verdade, ele quer se achar como ele fosse Deus. Ele quer dominar o pastor, ele quer dominar o templo, ele quer dominar a igreja, ele quer dominar as pessoas. E existe essas pessoas, quando saem, ele leva muita gente com ele. E pior de tudo, que lá no final de tudo isso, aí todo mundo se arrepende. Pastor, eu estou arrependido, eu estou arrependida, porque eu fui pela fala do irmão, porque o irmão falou isso, falou aquilo. Então é o seguinte, ele leva com ele como o diabo, quando ele se rebeliou, que Deus havia expulsado, devido à sua derrubada, dele poder ser expulso do reino e perder a justiça de Deus. Ele se rebeliou, ele levou com ele uma legião de anjos. Então o diabo, a gente tem que entender que isso aí não é a pessoa, é o diabo, porque ele está vivendo o seu dia a dia, ele está vivendo o seu elo, ele está vivendo a sua vida. Ele não está baseado na verdade, ele não foi liberto, ele está vivendo a sua vida amarrada, acorrentada, a sua vida deprimida, dentro de casa, junto com a esposa, ou convive junto com os filhos, com a família. Então os filhos vê, e aí os filhos falam: poxa,
para mim ser igual ao meu pai, ser igual à minha mãe, ser igual a essa pessoa, jamais. Eu nunca há de chegar e pisar meu pé dentro do templo para poder servi-lo, esse Deus que eles falam. Eles só andam com a vida desse jeito, só andam com a vida amarrada, acorrentada, atravessando momentos, atravessando tribulação, doente, enfermo, macumbado, enfeitiçado. Uma pessoa dessa, eu jamais, o que eu vou fazer numa igreja? Então, jamais essa pessoa vai ter essa oportunidade de poder chegar um momento como esse, ele pisar o pé na igreja e Deus vir fazer uma obra na vida dele. Por quê? Porque o pai e a mãe não deu um bom testemunho, não deu um bom exemplo. Então nós, cidadãos, que somos filhos de Deus, veio conhecer a verdade através do Evangelho, de poder conhecer a verdade através de Deus, de poder buscar a libertação e depois a gente ser batizado, lavado, resgatado, comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Nós temos que renunciar, nós temos que viver essa verdade, essa realidade, para que nós não venhamos ficar com a mão na cabeça, que nós não venhamos chegar um momento como esse, uma situação como essa, situação humilhante. Deus, ele não vai descer do céu, meu amigo, porque o que Deus tinha que fazer, Deus fez. O livro, ele foi escrito através de inspiração, através do Espírito Santo de Deus. Então, é isso que nós temos que entender, que Deus está no céu e nós estamos aqui. E Deus, ele dá essa plena liberdade de expressão, de nós poder crescê-lo, poder multiplicá-lo de cima dessa terra. Deus, ele dá capacidade na mente, no consciente, no subconsciente, na vida, no ser, na casa, na família, na vida familiar. Deus, ele quer o quê? Uma mudança. Aonde há luz, o diabo ele não fica. O diabo gosta de lugar como esse, lugar de treva, lugar que você não enxerga. Vir levar você, vir chutar o balde, jogar toalha e jogar você lá na cova, na sarjeta. Aí você fica uma pessoa morta, imortal. Você tem uma alma, você tem uma vida, você tem uma formação, você tem um ser, você é casado, você tem família, mas nada sai do lugar, fica no mesmo lugar. Se passa os tempos, os meses, os anos, e você não consegue mudar de rumo, você não consegue evoluir no mundo espiritual, você vai ficar assim. Então existe milhões e milhares de filhos de Deus que já chegou a obter, conhecer, mas só que ele fez como o diabo, desobedeceu a Deus e de vida soberba. É isso que o diabo faz. Não podemos ser soberbos. Quem somos nós para ser soberbo? Vamos ser humildes, vamos ser uma pessoa comum, vamos corresponder com Deus, com a verdade, vamos dar a mão ao nosso inimigo, vamos orar em favor dele ou dela, a pessoa está falando mal, está caluniando, não gosta de você, coloque na mão de Deus. Hoje ele não gosta, amanhã Deus vai libertar ele. Esse é o amor, tem sido o amor de Deus. Jesus, ele fez assim. Ele quando desceu no monte, ele ficou 40 dias, 40 noites de consagração, oração e jejum em consagração, ligado ao reino. Mas quando Jesus desceu, ele reuniu 12 apóstolos, 12 discípulos, que viesse a segui-lo em missão no campo, evangelismo, e pudesse vir ter uma serventia diante do reino de Deus. E eles não perderam tempo. Eu sei que houve falha, houve erro, mas nós temos que orar a Deus, porque Jesus, ele sendo Deus, ele jamais ia forçar
Pedro negou 3 vezes, Judas traiu, trocou Jesus por moeda, coisas que não vêm a levar a nada. Então tudo isso nós podemos ver que essas coisas são passageiras, essas coisas são passageiras, mas a alma e a vida, o reino, ela não passa. A Bíblia, ela tem um texto que ela fala que passará o céu, a terra e o mar, mas as palavras de Deus jamais ela há de passar. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então Deus, ele é Deus, quando Deus manda, o diabo tem que obedecer, o inferno tem que obedecer, o câncer tem que obedecer, a AIDS tem que obedecer, os problemas da vida, conjugais, sentimentais, familiar, tem que obedecer. Então, quando nós usamos essa fé determinada por Deus,